Meninas, sentem aqui comigo só um minutinho, porque a gente precisa conversar com adultinhas. Tá circulando por aí e já tem um tempinho, e cada vez mais alto, cada vez mais confiante, um discurso dizendo que dá sim evitar estrias na gestação. Se você comer certo, usar o creme certo, passar o olhinho certo, fizer a massagem certa, tomar os suplementos certos, pronto. Você sai blindada, imune e invencível, como se a pele fosse um colete à prova de biologia e de genética. E eu já vou avisando logo de cara, isso parece muito bonito, tá? Mas não é verdade. E antes que alguém já venha se coçando para comentar, mas você está dizendo que não adianta se cuidar, cara, calma, tá? Respira, não distorce o que eu não falei. O que eu vou fazer aqui hoje é te mostrar que a ciência realmente diz sobre as estrias na gestação, tá? Sem terrorismo, sem promessa milagrosa, sem marketing safado, porque quando a gente fala de estria, a gente não está falando só de pele, cara. A gente está falando de culpa feminina, de insegurança. A gente está falando o quê? De vulnerabilidade, principalmente nesse momento tão delicado que é a parte onde a gente está aí gestando uma vida, sabe? E aí quando alguém pega essa vulnerabilidade e transforma em promessa absoluta, a gente tem sim, cara, um problema sério. Então, vamos por partes. As estrias, elas já existem há séculos, tá? Elas não são uma invenção moderna, elas não são fruto exclusivo da vida contemporânea e nem surgiram porque você comeu pão ou porque você deixou de passar um creme milagroso às 22h37 da noite. As estrias são lesões dérmicas. Repito, são lesões na derme, não é frescura, não é falta de cuidado, não é desleixo. Elas surgem quando a sua pele não consegue acompanhar um estiramento. E isso envolve estrutura, não é só comportamento. Então, na gestação, você imagina, você junta o combo perfeito. Um estiramento rápido, alteração hormonal intensa, mudanças metabólicas e principalmente a genética. E a genética, ela não é opinião. A genética não muda porque alguém foi lá e gravou um Reels falando o contrário. A qualidade do seu colágeno, da sua elastina, da resistência das fibras da sua pele, isso é uma coisa que você já nasce com. O que significa que duas mulheres podem ganhar o mesmo peso, ter a mesma barriga, usar o mesmo creme, fazer a mesma massagem, tomar o mesmo suplemento e uma ter estria e a outra não. E não, isso não torna uma melhor do que a outra, torna apenas biologicamente diferente. Agora vamos entrar na parte que muita gente ignora de propósito. Então, existe sim ciência sobre prevenção de estria. E não sou eu dizendo, são revisões científicas sérias que analisaram estudos do mundo todo. A Cochrane é uma das organizações mais respeitadas do mundo quando o assunto é evidência científica. Eles fazem o quê? Eles pegam todos os estudos sérios que tem disponíveis no mercado, analisam a metodologia, a qualidade, tamanho de amostra e chegam a uma conclusão baseada em dados, tá? E não em achismo. E o que a Cochrane concluiu? Que não existe evidência científica de alta qualidade mostrando que cremes, que óleos, preparações tópicas, nada disso previne estria na gestação de forma significativa. Nenhum. Zero. Nada. Tinha mesmo. Isso não quer dizer que os cremes sejam inúteis, tá? Quer dizer que não existe uma comprovação de blindagem. Agora, antes que alguém diga, mas eu vi um estudo falando que o óleo X ajudou, vamos falar disso também, porque aqui ninguém esconde informação, tá?
Então, existem estudos menores, revisões narrativas e análises clínicas que sugerem sim que alguns ativos podem reduzir o risco ou a gravidade das estrias. Centelha asiática, massagem diária com óleo de amêndoas e algumas combinaçõezinhas específicas. Mas olha aqui, minha irmã, o próprio artigo diz: há evidência limitada, resultados inconsistentes, metodologias diferentes, sem uma conclusão definitiva. Ou seja, pode ajudar? Pode. Garantir? São outros 500. E aqui, minha irmã, que entra o problema do marketing, tá? Porque reduzir risco vira blindar, ajuda vira impedir, cuidado vira imunidade. E isso, cara, é uma distorção grave, porque quando você vende blindagem, você não está vendendo só um produto, não, querida. Você está vendendo controle absoluto sobre o corpo. Que porra é essa? Então, quando a biologia, que é a soberana, faz o que ela sempre fez, quem se frustra? A mulher. A gente. Isso mesmo. A mulher, ela olha no espelho e a primeira coisa que ela pensa: porra, eu fiz tudo certo. Por que que não funcionou? A culpa é minha. É ou não é? Né? A culpa não é da mulher, tá? Agora vamos falar sobre outro argumento que anda circulando muito. Ah, mas hoje em dia tem mais estria porque o estilo de vida piorou. Gente, o estilo de vida mudou. E isso é verdade. Hoje a gente tem uma alimentação mais inflamatória, mais sedentarismo, mais uso de corticoides, mais ganho de peso rápido, os Mondiaro da vida que está fazendo a galera perder peso muito rápido, sim, Rita. A perda de peso rápido também dá estria. Então, tudo isso junto pode fazer com que as estrias apareçam mais cedo ou em maior quantidade, mas isso de maneira nenhuma anula o papel central da genética. O estilo de vida modula, a genética determina, entendeu? Então, mulheres com histórico familiar, especialmente mãe com estrias na gestação, tem risco significativamente maior, tá? IMC elevado aumenta o risco também. Idade materna jovem também está aumentando o risco. E nada disso some porque você comprou um protocolo com nome bonito. E aí entra o discurso mais perigoso de todos, o uso errado da epigenética. Epigenética é uma parada que está sendo estudada atualmente com mais afinco, né? Porque ela é real, é ciência séria. Mostra como o ambiente pode influenciar a expressão dos genes. Mas a epigenética, ela não reescreve seu DNA. Ela não transforma um colágeno frágil num colágeno blindado, tá? E ela não cria uma pele que biologicamente você não tem. Então, dizer que estria é 100% estilo de vida porque é epigenética, mané, é forçar um conceito científico até ele virar propaganda. Eu acho isso bizarro. E, de novo, joga a responsabilidade inteira no colo da mulher. Agora, deixa eu ser muito clara. Olhando no teu olho, Rita. Cuidar da pele é super importante sim, tá? Hidratar, se alimentar bem, acompanhar ganho de peso, tá? Tudo isso ajuda e pode sim reduzir o risco ou atrasar o aparecimento das estrias. Mas isso não dá imunidade. E qualquer pessoa que te prometa imunidade contra um processo biológico multifatorial, ela não está sendo científica, nem correta, nem honesta, nem íntegra. Ela está sendo comerciante. É isso que ela está sendo.
Então, no tratamento profissional de estrias, a gente não trabalha com fantasia, a gente trabalha com realidade tecidual, com cicatrização, com estímulo dérmico, com limite biológico. E é exatamente isso que eu ensino para as minhas alunas. Então, sem milagre, sem culpa, sem mentir para a mulher, para faturar em cima da insegurança dela. Porque a ciência, ela não é efeito especial de propaganda. E ética também não é tempero opcional. Se você quer continuar aprendendo sobre estrias de verdade, com profundidade, clareza, respeito pelo corpo feminino, fica por aqui. Aqui não tem blindagem, aqui tem verdade. E tererézinho gelado toda a vida.